da palavra do Senhor são dois textos. Hoje é dia das mães, né? Não é nem das mães, é dos pais. Então vamos para Êxodo capítulo 20. São dois textos. Quero convidá-los para que fiquem de pé na leitura da palavra do Senhor. Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos agora para Deuteronômio capítulo 27. Deuteronômio capítulo 27. Verso de número 16. Deuteronômio está no Velho Testamento, vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Até uma brincadeirinha que dizem: quem é o médico amado do Novo Testamento? E do Velho? Deuteronômio. Deuteronômio 27, 16. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá o quê? Amém. Podem sentar. Alguns anos atrás, apareceu um pequeno vídeo promocional, onde um pai sentado num banco, ao lado de um filho grande, que estava mexendo, não sei se num livro ou num celular. O pai viu um pássaro vir na grama e perguntou para o filho: filho, o que é aquilo? Um pássaro, pai. E o pai perguntou: filho, o que é aquilo? Um pássaro, pai, eu já falei. Filho, o que é aquilo? Pai, eu já disse para o senhor, isso é um passarinho, o senhor não está vendo? O pai levantou-se, foi até a sua casa, trouxe uma agenda, abriu numa página e falou para o filho: leia. E lá na agenda estava escrito assim: hoje o meu filho me perguntou 20 vezes o que era aquilo, e eu lhe respondi as 20 vezes com o mesmo amor: é um pássaro, como eu amo meu filho. E fechou a agenda. O filho entendeu a mensagem porque o pai estava com Alzheimer e o abraçou em lágrimas e pediu perdão. Essa é uma história. A outra eu vi nessas minhas andanças, chegando num asilo. Estava lá um pai, e eu sentei com ele e disse: o senhor é sozinho no mundo? Eu disse: não, eu tenho filhos. Ah, é? Onde estão seus filhos? Eles me visitam sempre. Eu falei: que bom. Quando foi a última vez? 2 anos atrás. O texto da palavra de Deus diz categoricamente: honra a teu pai e a tua mãe. Honrar significa sustentar, respeitar, sujeitar-se, não deixar ao Deus dará. Os meus pequenos hoje dependem de mim.
Eu e a mamãe cuidamos deles. Elaine precisava pegar as coisas do carro, e o Josué estava com a mão aqui, e ela disse: pega isso aqui. Eu disse: eu não posso largar da mão do meu filho, porque senão ele escapa. Eu o vigio. Mas amanhã, se o Senhor Jesus não voltar antes, eu vou ficar velho, e o meu filho vai crescer, e segundo a palavra de Deus, ele terá que cuidar de mim. Veja, meus irmãos, para um crente, cuidar do pai e da mãe não é uma sugestão, não é um conselho, é um mandamento. Mas quantos filhos de crentes ou quantos crentes deixam os seus pais apodrecerem nos asilos? Eles são verdadeiros depósitos humanos. Os filhos só aguardam que morram para poder tomar posse do pouco patrimônio que deixaram para pagar as suas dívidas de negócios mal feitos. Honra a teu pai e a tua mãe. E diz ainda a Bíblia que maldito é o filho que não honra, não respeita o seu pai e a sua mãe. A educação se começa em casa. Infelizmente, a geração 80, no afã de atualizar a linguagem, quis americanizar os relacionamentos e transformar tudo em you. Então, filho chama pai de você, chama mãe de você, e está aí o absurdo que nós hoje enxergamos, onde não há respeito ou hierarquia familiar. Estou criando os meus filhos e meus filhos me chamam de Senhor. E eu quero que me tratem como pai deles e não como igual seu, porque eu fui privilegiado em ter a graça de ser o seu pai. Mas, meus irmãos, é muito triste, porque há muitos que dizem ter fé no Senhor e não cuidam dos seus pais. Não adianta levar um frango assado para o seu pai, não adianta dar para ele um par de meias, uma caixa de lenços, não adianta fazer nada disso num dia só, quando nos outros 364 dias os seus pais não são nada mais, nada menos do que estorvo. Se tiver que morar com você, é num porão. Se não tiver cachorro, a casa do cachorro serve. O meu pai precisa ter o meu melhor, porque ele me gerou. Mas pode ser que o pai que gerou não cuidou de mim. Alguém cuidou, alguém fez o papel de pai. Vou honrar o meu padrasto também. E não vou desprezar o que me gerou. Sabe por quê? Porque a probabilidade de você ter nascido é infinitamente pequena. E se seu pai biológico não tivesse operalizado a sua concepção, você não existiria. E se este fosse o único fato para se agradecer ao seu pai, já seria suficiente para você dizer: pai, eu lhe agradeço porque você gerou a mim, mesmo que não tenha cuidado. Obrigado porque me gerou. A cultura brasileira, na roça, sabe traduzir bem que tudo quanto você faz voltará para você. O texto bíblico diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É bênção com promessa. E a cultura brasileira conta
nas suas canções, nos seus causos, como aquele causo. E quem é da roça sabe o que é causo. Do filho que chega ao pai e diz: pai, o senhor vai ter que ir embora aqui de casa. Mas por que, meu filho? Porque minha esposa não vai para a sua casa, o senhor vai embora. Lembra o churrasco da semana passada? O couro está aqui, curti direitinho. E o senhor vai levar isso aqui de coberta. O senhor vai pela estrada, a hora que der frio, hora de dormir, o senhor para, isso aqui vai lhe aquecer. Vai com Deus, pai. O pai sai e o neto chega até o seu avô e diz: vovô, me dê metade desse couro. Ah, para que você quer? Não, eu quero metade. E o vô pega o canivete, corta o couro e entrega para o neto. E o pai chega: menino, por que você foi tirar metade do couro lá do seu avô? Disse: porque, pai, eu também vou casar. E a minha mulher também não vai gostar do senhor. Então, quando isso aconteceu, eu já tenho o couro para o senhor ir embora também. Lembre-se, o amor e o carinho que você dá para o seu pai será abençoado. Se não aqui, na eternidade. Por outro lado, agora a palavra para o pai. Nem todos os filhos são iguais. Há filhos carinhosos e há filhos espinhosos. Há filhos bondosos e há filhos rebeldes. O próprio Deus, quando criou Adão e o fez, ao invés de ter no Adão um filho obediente, o que ele teve? Um filho rebelde. E o que Deus fez? Deus disse: você nunca mais terá comunhão comigo? Ou Deus o repreendeu, o disciplinou, mas deixou aberta a porta da salvação? Deixou aberta? Tanto deixou que o filho dele, Enos, passou a invocar o nome de Deus. Por que invocou o nome de Deus? Porque Adão apresentou Deus para o seu filho. Sabe o que isso quer dizer? Que nenhum pai deve desprezar filho nenhum por pecado nenhum que ele tenha cometido. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Um dia, isso do meu convívio, um rapaz travesti no centro de São Paulo pensou que as decisões de sua vida seriam a felicidade. Ele viu que o pecado tem uma fatura enorme, e essa fatura veio sobre ele com AIDS, com desprezo, com tiro, com perseguição, com prisão. E ele foi bater na porta da casa do pai. E o pai, quando viu aquele farrapo humano, disse: filho, o que você quer? Ele disse: pai, todas as portas estão fechadas para mim. Ele disse: filho, a minha porta nunca estará fechada para você. Entra, aqui é a casa do seu pai. Mas pai, eu sou isso. Ele disse: você sabe, meu filho, eu abomino isso que você é, mas você é meu filho. Eu troquei sua fralda, eu te dei mamadeira, suas primeiras roupinhas fui eu que trouxe, eu te acalentei nas noites de chuva, eu te ensinei a falar. Você será meu filho sempre. Eu não te desprezarei, nunca aprovarei o que você faz. Mas não, você não é um bastardo, você tem pai. Ele morreu crente, esse rapaz. O amor cura, o amor liberta,
E hoje nós estamos vivendo uma realidade eclesiástica que nunca aconteceu, onde você chega numa grande igreja e pergunta: você é filho de quem? Eu sou filho dela com ele. São seus pais? Não, ele é casado com aquela é minha irmã por parte daquele, aquele é meu irmão por parte desse. Você tem que montar um quebra-cabeças de uma estrutura que Deus nunca quis. Todos são filhos e devem ser amados. Paulo diz no Novo Testamento: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Há pais que nunca disseram para os seus filhos: meu filho, eu te amo. Alguns porque tiveram uma cultura e uma criação muito diferente da criação atual, que não tinha gestos de ternura. Mas na maioria dos casos, poderia ter sido consertada com juízo e dito: meu filho, eu não sei nem como dizer, mas eu gosto demais de você. Já era o bastante. Há pais que nunca abraçaram os seus filhos. E sabe por que eu sei disso? Porque o meu pai nunca me disse que me amava. E eu sei a lacuna que isso faz. Por isso, pai, não despreze filho nenhum. Ame a todos eles. Recompense aos que fazem o bem. Discipline aos que fazem coisas erradas. Mas o amor cura feridas, e o amor constrange, e o amor, segundo Tiago, cobre multidão de pecados. Não é assim que nós deveríamos ser conhecidos pelo Senhor Jesus, que disse assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Pois se somos o povo do amor, o amor começa em casa. O amor começa com o nosso sangue. Por isso, filho que está aqui, você adolescente, você jovem, você criança, honre a seu pai e a sua mãe. Obedeça a seu pai e sua mãe. Porque Deus se agrada disso. Só não obedeça ao seu pai e a sua mãe se o seu pai e sua mãe mandarem você se desviar de Jesus. Aí a lei de Deus é maior do que a lei do seu pai e da sua mãe. Mas se seu pai e sua mãe não se aborrecem por você amar a Jesus, honre, obedeça e cuide, porque um dia eles cuidaram e trataram de você. Hoje é dia dos pais. Não. Todos os dias devem ser dia dos pais. E sabe quem é o nosso modelo de filho para tratar pai? Sabe quem é? Jesus. Como é que ele se aproximava do pai? Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça como eu quero, mas como tu queres. Honre ao seu pai, honre, cuide e não aborreça ao seu pai. E pai, ame ao seu filho, até aquele que não merece, porque quem não merece é quem mais precisa. Que Deus nos abençoe. Amém.